Bom dia, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui na graça e na misericórdia do Senhor, que tem nos assistido todos os dias. Você que está aí nos vendo nesta manhã, seja muito bem-vindo no nome de Jesus. Bom dia, Bruno. Bom dia, pastora. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, de uma maneira poderosa e tremenda, em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar nessa manhã agradecendo ao Senhor, porque Ele é bom. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais uma manhã na tua presença. Queremos dizer ao Senhor que o Senhor é muito bem-vindo para estar conosco, para visitar a cada coração nessa manhã. Nós estamos aqui sedentos, Pai, de ouvir a tua voz, de estarmos em contato com o Senhor, porque nós sabemos que nós somos totalmente dependentes de ti, da tua graça, da tua bondade. Sabemos que o Senhor não falha. O Senhor é um Deus que é fiel e sempre está conosco, todos os dias. E hoje eu sei que não é diferente. Nós já acordamos e nós sabemos que a tua presença é conosco. Muito obrigado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu estava nessa manhã meditando sobre os cuidados do Senhor, como Ele tem cuidado de nós. A palavra de Deus tem um versículo no capítulo 33 de Isaías, versículo 2, que ele fala muito bem sobre isso. Fala assim: Senhor, tem misericórdia de nós, por ti temos esperados. Sê tu o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação em tempo de tribulação. Que o Senhor lhe possa ser o meu braço, o teu braço, a cada manhã. Nós sabemos que, já que a gente acorda de manhã e abre os olhos, a gente já pode contemplar que as misericórdias do Senhor se renovou. E sobre nós está o cuidado do Todo-Poderoso, o cuidado do Senhor. E esse versículo ele fala muito sobre isso, que cada manhã o braço do Senhor possa estar estendido sobre as nossas vidas em tempos de tribulação. Não sei se você está vivendo um momento, nós, de tribulação, mas possa ter certeza que os braços do Senhor estão estendidos. Mesmo porque aqui mesmo no capítulo de Isaías fala isso. Que as mãos do Senhor ela não estão encolhidas para que não possa abençoar, para que não possa salvar. O desejo do coração do Senhor é salvar, é alcançar vidas, porque isso aconteceu conosco. Deus salvou as nossas vidas, não porque nós merecíamos, mas porque Ele é bom, porque as misericórdias dEle estão sobre nós, os olhos dEle estão sobre nós. E ainda tem outro versículo, que está lá em Isaías 30 também, versículo 15, que fala assim: Não, diz o soberano, o Senhor Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Aqui é um alerta, uma exortação da parte do profeta Isaías. Aqui, está oferecendo para nós o arrependimento, ou seja, a conversão das nossas vidas. Arrependimento é conversão, mudanças de vida. Na conversão e no descanso está a salvação. E na quietude, na confiança, está o seu vigor. Olha que coisa linda, que o vigor nosso está no descanso. Mas a gente fica tão ansioso, tão preocupado, até esquece que Deus tem para nós um descanso. E você que está aqui nos vendo nessa manhã, guarde bem essa palavra, entre no descanso do Senhor, para que você possa ter o seu vigor, as suas forças renovadas. O livro de Isaías é tremendo, ele diz, que aqueles que esperam no Senhor, eles subiriam como águias, não se cansariam, caminhariam e não fatigariam. Mas a palavra para nós nesta manhã é esperar, é descansar, é nos arrependermos e descansar e confiar para que nós possamos entrar no descanso do Senhor. Aleluia. Que você possa fazer isso em nome de Jesus nesta manhã, descansar.
É um treinamento, porque pelas nossas forças a gente corre de um lado para o outro e esquece, né? Que Sim. tem o descanso do Senhor. É verdade. Que Deus te abençoe e que nós possamos, nesta manhã, estar ouvindo aquilo que Deus tem para falar conosco. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E você que deseja, né, fazer com que essa ministração, essa palavra possa chegar a mais pessoas, está aí um número para você semear, né, colocar um Pix. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus, né, aquilo que você desejar, aquilo que está no seu coração, e tudo aquilo que nós semeamos, certamente nós iremos colher, em nome de Jesus. Você também é nosso convidado para estar aqui, fazendo parte da comunidade Templo Vivo. Vem aqui, né, nós temos os cultos aqui de quarta-feira de manhã às 20 horas, a Rede Impacto às 19h30, o culto da família às 19 horas, realmente é um tempo, né, e você também pode participar das várias células espalhadas no meio da cidade, em nome de Jesus, né? Nós estamos aqui estudando a palavra do Senhor, esse ano batendo, né, pastor, em galardão, né? O tema que nós estamos estudando aqui, galardão, a recompensa dos salvos, né? E nós vimos toda a parte da salvação, e agora nós vamos entrar aqui no que realmente é o sentido do galardão, começar aqui, né? Vamos lá, Apocalipse, capítulo 22, verso 12, pastora, pode ler para nós? Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Olha só, então a palavra do Senhor nos diz que ele, aí na próxima slide, Jesus retribuirá a obra que cada um fez. Definitivamente, pastor, Deus não deve nada para ninguém. Porque ele vai retribuir a obra que cada um fez, seja ela boa ou seja ela má. Então, nós receberemos o galardão. O que é um galardão? Uma recompensa. A palavra galardão significa aquele que paga salário. Então, Deus vai pagar o devido salário para cada um. Porque ele não deve nada para ninguém. E ele ensina para nós também a não dever nada a ninguém, Exatamente. A não ser o amor, né? Uhum. Ele bem ensina isso para nós. Exatamente. Então, quando ele fala que ele vai retribuir a obra de cada um, uma grande pergunta que fica, está aí na tela, qual o tipo de obra? Qual é o tipo de obra que o Senhor vai retribuir a cada um? Bom, quando nós estamos falando sobre obra, né, nós estamos falando sobre uns tipos de obra, né, que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, obras de fé. Somos chamados a estabelecer obras de fé. Pode passar a próxima. Olha só. Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver dois tipos de obras. Que está lá em Tiago, capítulo 2, verso 14, do 17 ao 18. Vamos ler esses textos, pastores, lá? O que diz a palavra do Senhor em Tiago, do capítulo 2, a partir do verso 14, depois até o verso de número 21, né? Vamos lá. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-los? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Até o 20. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios creem e estremecem. Mas o homem vão queres tu saber que a fé sem obras é morta? Olha aí, então nós temos dois tipos de fé, né? Dois tipos de obra, né? Nós vamos olhar aqui que existe a obra de fé e existe uma outra obra, que ele fala, mostra-me a tua fé, que eu mostrarei as minhas obras. Então, quando nós estamos falando a respeito de obras,
Nós precisamos identificar aquilo que o Senhor tem para nós. Deus deseja com que nós venhamos a fazer obras de fé, né? Obras que louvam ao nome do Senhor. Olha só o próximo slide. Quando nós estamos falando de lá, aí, olha só, volta lá. Volta um pouquinho antes, né? Então, olha só, Deus quer que tenhamos obras. Só que essas obras têm que ser obras de fé. Toda obra que não envolve fé é uma obra morta. Então, nós vemos dois tipos de obra. A obra de fé e a obra morta. Que tipo de obra que nós estamos realizando? Que tipo de obra que nós estamos executando? Qual é a obra que realmente louva ao nome do Senhor? Logicamente, a obra que vai engrandecer o nome do Senhor é a obra de fé, né? Olha só o próximo slide aí. Quando nós estamos falando, né, Hebreus capítulo 11, no verso 6, vamos dar uma olhadinha aí, Hebreus capítulo 11, no verso 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os buscam. Palavra bem difícil, né? Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, Deus, veja só, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, toda obra que nós devemos fazer é uma obra para agradar a quem? A mim? A você, pessoal? Não, a obra é para agradar ao Senhor. Se não for para agradar ao Senhor, para nada vale. Se não for para engrandecer ao nome do Senhor, para nada vale. Então, a obra de fé é uma obra que tem por objetivo fazer de acordo com o que Deus quer. Como é que a gente agrada a Deus? Nós agradamos a Deus da forma que Ele mesmo disse que se agradaria. Por exemplo, quando a gente olha a obra, né, de Abel e Caim, eles estavam fazendo uma obra para o Senhor, tanto Abel como Caim, os dois. Só que Deus se agradou da obra de quem? Caim matou Abel, de Abel. De Abel. Exatamente. Para não confundir, eu falo assim, Caim caiu. Caim caiu. Quem matou, né? É. Então, quando nós vamos ver, Deus recebeu a oferta de Abel. Porque, e diz a palavra, que Deus se agradou da oferta de Abel. Porque ele fez com fé. Ele fez voltado ao Senhor. Ele fez para o Senhor. E não foi uma coisa assim, já que é para Deus, vamos fazer. Vamos fazer. Né? Sabe aquela coisa assim, né? Não deu tempo de ensaiar, mas vou cantar para glorificar ao nome do Senhor. Né? Para a honra e glória do Senhor. E acaba não sendo, né, pastor? E acaba não glorificando. Exatamente. Claro que dentro da excelência daquilo que a pessoa pode, né, pastor? Porque cada um tem um nível de excelência, né? Então, a pessoa tem uma excelência naquele nível, então ela faz a excelência do que ela consegue, até aonde a mão dela alcança. Então, qual é o tipo de fé que Deus recebe? O tipo de fé que Deus recebe é a obra feita para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor. É esse tipo de fé que engrandece. Nós temos mais algum slide? Né? Olha só. Então, nossa primeira preocupação não deve ser não deve ser fazer obras, mas cultivar o nosso relacionamento com Deus. As obras serão, então, resultado do relacionamento. Olha que tremendo. Qual é o tipo de obra que Deus realmente deseja que nós venhamos a fazer? Como resultado de relacionamento que nós temos com o Senhor. Como é que a pessoa vai fazer uma obra sem ter relacionamento? Não tem como. E aí que está. Como que define a obra de fé e a obra morta? A obra morta, ela se faz pelo ritmo que estão acontecendo em outras dimensões. E não pelo ritmo de intimidade. É bem diferente, né? Então, sabe aquela coisa? Todo mundo está fazendo, vamos fazer também? Não é uma obra
de relacionamento e intimidade com o Senhor. É uma obra porque está tendo uma movimentação. Então, muitas pessoas acabam confundindo unção com movimentação e acabam se perdendo nisso. Por isso, eu me movimento, mas com relacionamento com o Espírito, com relacionamento com Deus, com relacionamento com a palavra, com relacionamento com o Senhor. Então, não é apenas o fazer a obra por querer fazer o bem para o outro, mas fazer a obra por buscar ter relacionamento profundo com a presença de Deus, profundo com a vontade do Senhor, né? Olha aí, ó, vamos ver algumas coisas. Olha aí, Mateus, capítulo 19, do verso 16 ao 30, nós vamos ver aqui que Jesus, ele vai indagar a este jovem, conhecido aí, né? O jovem rico, né, pastor? Jovem rico. É muito conhecido, né, pastor? Vai ler o texto? Vamos ver. Vamos, né? 19. Vamos achar aqui. Muito conhecido. 16 ao 30. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Vem, segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Olha só, ele não está falando que é impossível, né, pastor? Mas é aquele que está ligado com o coração voltado para o dinheiro, né? Aqui para o jovem rico, né? Então, qual que é a diferença? O Senhor está falando aqui para ele: olha, você quer ser salvo, né? Falou para o jovem rico, né? Vende tudo que tens, está aí na tela. Vende tudo que tens e dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então, aqui Jesus estava provando a fé do jovem rico. Ele disse que queria segui-lo. Então, Jesus pediu-lhe uma prova de fé. Então, todos os discípulos terão sua fé provada. É impossível, olha só que coisa tremenda, né? É impossível fazer a obra de Deus que tem preparado para cada um de nós, se não tiver fé, uma fé provada. Como é que a gente vai fazer uma obra ao Senhor, né? Como é que Deus vai estabelecer a obra dele em nós? Provando a nossa fé. Ele bem conhece o coração, né? Porque desse moço, ele sabia onde estava a riqueza, né? Exatamente. Onde está o coração do moço. Né? Como é que eu sei que estou fazendo uma obra de fé? Quando Deus prova meu coração. Porque Deus sabe do coração, é para que a gente veja onde está o nosso Exatamente. coração, né? Porque Ele conhece, né? Então, quando nós temos o nosso coração, né, e olhamos para ele, como é que nós vamos começar a fazer a obra de fé? Quando Deus começa a provar aonde está o nosso coração. Muitas vezes nosso coração está no ministério, muitas vezes nosso coração está na família, muitas vezes nosso coração... Então, o que Deus vai fazer? Vai pedir uma prova de fé. É impossível, pastora, nós andarmos com Jesus e não seguimos os passos de Jesus em nós renunciarmos coisas. Você quer me seguir? Você quer fazer uma obra de fé? Renuncia. Todo aquele que começa a fazer a obra de fé tem que renunciar a alguma coisa, porque cada vez que nós chegamos perto do grande Deus Todo-Poderoso, nós nos tornamos mais os mesmos. Nós começamos a ser mudados pelo Espírito. Deus nos leva a uma outra dimensão de amor por Ele e pelo próximo.
É diferente, É pastor. diferente, até compaixão, né? A gente É, experimenta o que é compadecer, né? Do outro, né? exatamente. Quando você está bem próximo do Senhor. É, Porque se você não estiver próximo, você, viu, passa de largo, como aquele texto lá do Bom Samaritano, né? sim, Quem está próximo, compadece. exatamente. Então é por isso que nós precisamos trabalhar aqui, entender aqui, né, queridos? Aqui, todo discípulo do Senhor será aprovado na fé. Porque todo aquele que anda com o Senhor, Deus vai trabalhando o coração, provando assim, né? Charles Spurgeon fala que o crente tem 3 conversões. Primeiro, conversão do coração, depois conversão da mente e depois conversão do bolso. O do bolso acho que é o mais difícil. Por isso que ele fala que é o último. Né? Porque quando nós vamos andando com o Senhor, é como o Luciano Subirá fala, né? Chegará o momento em que nada mais nos importa, a não ser o próprio Senhor. Então, É aquilo que o apóstolo Paulo considerou tudo como esterco. Esterco. Exatamente. Então, veja que o Senhor provou o coração dele. Então, qual que é a diferença da obra morta e da obra de fé? A obra, todo aquele discípulo do Senhor vai ser provado, vai ter que deixar algumas coisas, vai ter que renunciar a algumas coisas. É impossível andar com o Senhor e não renunciar a algumas coisas. Outro que nós vamos ver aqui, a diferença entre obra de fé e obra morta, nós vamos ter lá em Lucas, no capítulo de número 8, aliás, 18, Lucas 18, do 9 ao 14, que vai falar do fariseu e do publicano. Lucas 18. Do 9 ao 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Os fariseus, estando em pé, oravam consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Olha só, então nós vamos ter 2 homens aqui. Jesus está bem dizendo no começo, né, do verso 9. Olha o verso 9, lê de novo o verso 9, pastor. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Olha só. Então, qual que é o objetivo dessa parábola? Mostrar para aqueles que se achavam justos e criam em si mesmos, ou seja, acreditavam que pelas suas próprias obras eles iam ser aceitos pelo Senhor. Confiavam exatamente. Mesmo, né? Confiavam em si mesmo, confiavam em suas próprias obras para querer agradar a Deus. Então, o que eles faziam? Jejuavam, oravam, entregavam dízimo, entregavam oferta, e eles se baseavam nessas coisas. Eu sou justo porque eu faço todas essas coisas. Mas, na verdade, aquele que se arrependeu, aquele que estava com o coração contrito: Senhor, eu não consigo fazer essas coisas. Eu não consigo agir dessa forma. Eu estou longe de fazer dessas coisas, me perdoa. Qual que foi a oração que o Senhor recebeu? A oração da fé é essa. A oração da obra de fé é essa. O reconhecimento de que sem Deus a gente não faz nada. É isso que é a obra de fé. Reconhecer que eu não me movimento pela movimentação, mas eu me movimento por um coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Então, esta é a grande obra de fé. E quando nós chegamos aqui para Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, do verso 10 ao 15, dá uma olhadinha lá, pastor, nós vamos ver que Paulo também vai falar sobre obra de fé e obra morta, que nós iremos apresentar ao Senhor
estas obras. Então, vai ter dois tipos de pessoas que vão apresentar obras. Olha só o que Paulo vai falar, 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 10 ao 15. Vamos achar primeiro Coríntios 3. Do 10 ao 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, e o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então, olha só, obras de fé, obras mortas ou obras de fé. A pessoa vai deixar de ser salva se for praticar obras mortas? Paulo está dizendo, não. Porque a pessoa que vai praticar obras mortas, ela será salva, mas as suas obras passará pelo fogo e não vai restar nada. Então, quem vai ganhar o galardão? Aquele que fez a obra de fé e não a obra morta. Então, nós vamos ver que Paulo vai dizer assim, ó, que madeira, feno, olha lá, pode passar. Madeira, feno e palha são exemplos de obras mortas. Ouro, prata e pedras preciosas são exemplos de obras de fé, porque vai passar pelo fogo, pelos olhar. Quando fala passar pelo fogo, significa olhar crivo de Jesus. E nós vamos falar muito sobre isso na próxima live, que quando nós chegarmos diante do Senhor, a igreja for arrebatada, quando a igreja for arrebatada e o Senhor Jesus olhar as obras que cada um de nós fizemos, ele vai olhar e vai separar. Isso daqui foi obra de fé, isso aqui foi obra morta. A obra morta vai ser queimada. A obra de fé é que vai permanecer. E é isso que vai glorificar ao nome do Senhor. É isso que engrandece o nome do Senhor. Eu pergunto nesse tempo para você, qual tipo de obra que você tem realizado? Qual tipo de... Ou, aliás, você tem feito alguma obra? Primeiro tem que fazer. Porque Deus não está preocupado em obras. Deus está preocupado em relacionamento. A situação, como nós falamos, é que o relacionamento que você tem com Deus é que vai determinar o tipo de obra que você vai fazer. Tem gente que tem um coração muito bom e quer fazer obras. Faz, mas acaba fazendo obra morta. No entanto, fez obra, vai ser queimado, será salvo. Mas quem vai receber o galardão? Aquele que fez a obra de fé. Aquele que cumpriu uma obra pelo nível de relacionamento que a pessoa tem com Deus. Então, eu volto a dizer, qual é o tipo de obra de fé? É o nível de relacionamento que você e nós temos com Deus. Eu só posso fazer uma obra de fé pelo nível de relacionamento que eu tenho com o Senhor. Então, eu posso fazer uma obra mecanicamente. Há uma diferença entre fazer uma obra para Deus e uma obra com Deus. O filho faz uma obra com Deus. O escravo faz uma obra para Deus. Essa é a grande diferença. Os filhos têm relacionamento. Os filhos têm intimidade com o Senhor. Amém, pastor? Amém. Glória a Deus. Então, nós vamos ficando por aqui em nome de Jesus. Voltamos na próxima semana. Isso, esperamos você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te aguardamos, hein? Um ótimo dia para você e Deus te abençoe.